Fala pessoal, sou o professor Thiago Costa, professor de Química da turma ITA, do curso Poliedro, das unidades de São José dos Campos e São Paulo. Vim aqui resolver com vocês a questão de número 60 da primeira fase do nosso simulado nacional. Essa questão 60 é uma questão de propriedades coligativas. Envolve o efeito coligativo chamado tonoscopia, que é o abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido pela adição de um soluto não volátil. Tá bom? Então, nós vamos aqui fazer o uso da chamada lei de Raoult da tonoscopia para que a gente consiga resolver a questão, que é justamente o fato de que o abaixamento relativo da pressão máxima de vapor depende única e exclusivamente da concentração de partículas de soluto dissolvidas, no caso na forma de fração molar de soluto. Beleza? O enunciado diz o seguinte: a pressão de vapor do benzeno, a uma certa temperatura, é de 640 milímetros de mercúrio. Joguei ali e chamei de P0, que é a pressão de vapor do solvente puro. Né? O benzeno é o solvente nesse caso, e a pressão de vapor dele puro é de 640 milímetros de mercúrio numa dada temperatura. Adicionou-se 2,175 gramas de um sólido não volátil e não eletrólito. Não volátil é condição para que a tonoscopia de fato aconteça, o efeito tonoscópico seja observado, é definição. Só observamos a tonoscopia conforme nós conhecemos se nós tivermos um soluto não volátil sendo adicionado a um solvente. E não eletrólito significa que este solvente, ele não dissocia, ele não ioniza e ele não sofre nenhum tipo de associação também quando ele é jogado em benzeno. Legal? Então, não eletrólito não conduz corrente elétrica, não tem íons, então não ioniza, não dissocia. Fechou? Beleza, isso vai nos ajudar, né? Facilita, porque aí nós não precisamos pensar no fator de Van Hoff, nesse caso, né? Que é aquele fator de correção que a gente tem quando nós temos um soluto que ioniza ou dissocia. Beleza? Tá ótimo. Ele falou então que tem uma massa de soluto de 2,175 gramas. Legal, tá lindo. E ele adicionou a 39,08 gramas de benzeno. Coloquei aqui, ó. M2, representando o solvente, 39,08 gramas de benzeno. Maravilha. Por enquanto está tudo ótimo. A pressão de vapor da solução é 600 milímetros de mercúrio. Então, olha que bacana. Depois que você somou essa massa de soluto na solução, houve uma queda na pressão de vapor de 640 para 600. É justamente esse o efeito tonoscópico, ΔP, certo? O ΔP, galera, ele nada mais é do que o P0 menos P. Ou seja, nesse caso, 640 menos 600. O nosso ΔP foi de 40 milímetros de mercúrio. Legal? Se o ΔP foi de 40 milímetros de mercúrio, eu já sei quanto foi o ΔP sobre P0, né? O ΔP sobre P0, ele vai ser igual a 40 sobre 640. Né? 40 sobre 640, claramente aqui a gente consegue perceber que isso fica 1 sobre 16. Tranquilo? O ΔP sobre P0 vale 1 sobre 16. Guarda essa informação. Isso tem que ser igual à fração molar de soluto, X1. Mas eu posso escrever essa fração molar de soluto em função de massas e massas molares. Isso vai nos ajudar, porque qual é o objetivo final do enunciado dessa questão? Ele quer saber, né, ele quer que você assinale a alternativa que corresponde à massa molecular do sólido, este sólido que você adicionou aqui, certo? Ele quer saber qual é a massa molar do soluto. Tranquilo? Simbora? Então vamos lá. Esse ΔP sobre P0 tem que ser igual a X1. Só que eu vou desmembrar X1 aqui embaixo, ó. A fração molar de soluto, ela é igual a número de mols de soluto dividido por número de mols de soluto mais número de mols de solvente. Vamos desmembrar um pouquinho mais? Número de mols de soluto eu posso escrever como massa de soluto dividido pela massa molar de soluto. Tamo junto? E aqui embaixo eu faço o mesmo procedimento. N1
é número de mols de soluto, dividido pela massa molar de soluto, mais N2, desculpa, aqui é massa, né? Massa de soluto pela massa molar de soluto, N2, massa de solvente, dividido pela massa molar do solvente. Sacou? Beleza? Vamos ajustar um pouquinho melhor aqui. Em cima escreva a mesma coisa, M1 sobre Emão 1. Aqui embaixo, vamos fazer aquele MMC esperto. Como é que fica? Eu vou fazer M1 vezes Emão 2 mais M2 vezes Emão 1. Tudo isso dividido por Emão 1, Emão 2. Tá de boa? Tranquilo, né? É a nossa matemática aqui atuando. Beleza. O que vai acontecer aqui? Esse Emão 1 aqui vai acabar cortando. Chance, já era. E aí o que vai sobrar? Eu vou ficar com esse Emão 2 passando lá para cima. Eu fico com Emão 2 vezes Eminho 1 sobre M1, M2 mais M2, Emão 1. Estamos acabando, pessoal, né? É a álgebra dessa questão aí, mas dá pra gente resolver. Só que eu sei que a fração molar de soluto é igual ao ΔP sobre P0. Então isso tudo que a gente está fazendo aqui tem que ser igual a quanto? 1 sobre 16. Pronto. E aqui a gente multiplica cruzado e você vai perceber que a única incógnita é justamente a massa molar do soluto, porque do solvente nós sabemos, o benzeno. Legal? Vamos substituir as coisas aqui? Vamos lá. Vou multiplicar por 16, então fica 16, vamos colocar assim, M1 vezes Emão 1 mais M2 vezes Emão 1, peraí, M1 vezes Emão 2, ó, M1 vezes Emão 2, estou multiplicando aqui por 1, mais Eminho 2 vezes Emão 1, isso tem que ser igual a 16 vezes Emão 2 vezes Eminho 1. Mas vocês percebem que a química acabou faz tempo, né? Isso aqui é matemática. A química acabou no momento em que você percebeu que tinha que usar a lei de Raul da tonoscopia. Agora é o resto. Então, substitui os valores aí. A gente vai primeiro isolar aqui, a gente está vendo 16 Emão 2 vezes Eminho 1, e aqui tem Emão 2 vezes Eminho 1 também. Então passa ele para cá subtraindo, eu tenho que Emão 1 vai ser igual a 15 vezes Emão 2, Eminho 1, tudo isso dividido por Eminho 2. Vê se faz sentido para você. Certo? E agora a gente substitui. 15. Emão 2 é a massa molar do benzeno. A massa molar do benzeno é 78. O benzeno é o famoso C6H6. Vamos botar aqui C6H6. Então eu já sei que a massa molar dele é de 78 gramas por mol. Uma informação que a gente teria condições também, dadas as informações da capa da prova. Legal? Então 15 vezes 78 vezes 2,175. Tudo isso dividido por 39,08. Certo? Mas, pessoal, aqui a gente já pode dar uma aproximadinha, né? Você consegue perceber que entre 78 e 39 tem jogo? Tem, né? 78 com 39 já tem jogo. Isso aqui fica 2, aproximadamente 2. 15 vezes 2 vezes 2. 15 vezes 4. Resposta, algo próximo de 60. Então, você também tem que ter um pouquinho dessa sagacidade. Quando você olha para as alternativas, né, na verdade, não, essa aqui você vai ter que fazer a conta, não vai ter como escapar muito não, né? Você vai ter que fazer a conta, porque não vai dar próximo de 60, isso aqui vai fazer diferença. Então você vai ter que fazer um pouquinho dessa conta aqui mesmo, não tem como a gente roubar muito não. Fazendo essa conta, você chega em algo próximo de 65,1
gramas por mol, que é a resposta final. Ficou aqui no cantinho, mas acho que tá tudo bem, né? Então, retomando, pessoal, essa resolução, pontos importantes. Primeiro, você perceber que se trata de uma questão de tonoscopia, abaixamento relativo da pressão máxima de vapor é igual à fração molar de soluto. Você vai pegar os dados, organizar os dados, você vai precisar da massa molar do solvente. E uma grande sacada está em desmembrar a fração molar de soluto. Fração molar é número de mols de soluto dividido por número de mols de soluto mais número de mols de solvente, vai desmembrando, iguala com o que você tem do enunciado e a questão acaba, certo? Essa aqui, infelizmente, eu acho que não tem como a gente dar uma roubadinha aqui. Você vai ter que fazer a conta, porque aqui já começa a ficar um 2,175, perto de 2,2 e não tem como dar uma roubada. Mas é importante você ficar de olho, né? Pelo menos você já eliminaria algumas alternativas antes de terminar essa conta. Você já saberia, por exemplo, que ficaria muito difícil que a resposta fosse de C para baixo, né? C, D ou E. Isso é importante, tá bom? Galera, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado da questão. Vamos para a próxima. Valeu!